Agora vem pra cá que a gente vai falar de um assunto extremamente importante que tem a ver com os seus dados, o que circula sobre você na internet. Eu tô com o Dr. Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Seja bem-vindo. Obrigado, legal estar em seu programa. Tudo bem? Tudo bem, você? Também, tudo jóia. Vamos entender o que é essa lei de proteção de dados, o que ela muda com relação ao nosso uso na internet e ao uso que as empresas fazem dos dados, dos nossos dados que circulam por lá. O importante é a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados, é primeiro entender o que são os dados. Dados são essas informações que nós damos no dia a dia, seja no uso da internet, das redes sociais, ao baixar um aplicativo no celular, seja quando você entra num prédio, concede as informações para um cadastro de um serviço, etc. Tá, quer dizer, dados é tudo que compreende a minha vida. Por exemplo, se eu informo o número de filhos, renda, título de eleitor, dos meus números, a minha vida pessoal, é isso? Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados fala tudo que pode identificar alguém ou que de alguma forma identifica diretamente alguém. Então, seu nome, CPF, RG, tudo isso são dados. Além das informações de navegação, histórico, etc. Tudo isso é dado pessoal. O problema é que isso tem valor. As redes sociais, principalmente, são as pioneiras nesse debate, perceberam que bastaria você não cobrar dos usuários que esses dados poderiam remunerar as empresas. Então, é melhor conhecer os usuários do que cobrar uma mensalidade para o uso do aplicativo, por exemplo. Sim. E essa invasão de privacidade, que de fato é uma invasão, cresceu, porque nós temos os smartphones, as smart TVs, tudo que a gente está conseguindo conectar, principalmente com a questão do IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, nós conectamos. Então a TV tem internet. Até a nossa casa está conectada hoje tudo. Em dia, né? O meu LED em casa tem internet. A gente acende a luz. Por voz. E aí... liga o motor da piscina, dá para fazer tudo. Tudo, exatamente. Só que isso tem um preço. E o preço é essa concessão da informação. E aí esta lei vem, claro, com uma experiência europeia, com a GDPR, que é a lei europeia. Que lá existe desde 2018. Exatamente. Tá, e a nossa começou agora em setembro do ano passado. Ela foi aprovada em 2018 no Brasil, mas ela deu um prazo de vacatio legis, que é o tempo que a sociedade tem para se adaptar à lei, à nova lei, e como era uma lei que mudaria tudo, porque toda empresa que armazena dados está sujeita a essas normas, ela deu 2 anos de vacatio, era para entrar em agosto de 2020, mas em razão da pandemia isso começou a se debater, o Legislativo tentou prorrogar para este ano, mas ela entrou em vigor em setembro de 2020. E o que mudou para as empresas? O que eles precisaram fazer para se adaptar? Como é que eles lidam com isso agora? Então, partindo dessa premissa de que temos uma lei para mudar essa situação de coleta absurda de dados para as empresas levarem alguma vantagem em relação aos usuários, nós temos agora transparência, nós temos punições e nós temos regras claras. Então, o usuário, para conceder as suas informações, então, quando você instalar um aplicativo, quando você começar a usar uma rede social ou você comprar uma fechadura eletrônica na sua casa, você vai ter plena ciência do que é coletado. Começa com transparência, que é muito importante, porque até então você aceitava termo de uso sem ler, ninguém lê termo de uso. Uma pesquisa da Universidade de Stanford apontou que 97% das pessoas não leem termo de uso, só 3%. É justamente aí que eu ia entrar, mas assim, na prática agora com essa lei mudou alguma coisa para como a gente autoriza essas coisas? Então. Ficou mais claro pra gente? Porque de fato a coisa mais simples é dar um ok ali e continuar usando o aplicativo. Exatamente. O termo de uso ele continua a existir, então o usuário deve lê-lo, que já não fazia. Então não é a lei que vai mudar essa situação da pessoa ler ou não o termo de uso. A questão é que estará muito claro, por isso que eu falei de transparência, quais são os dados coletados, quais são as informações que você está concedendo ao utilizar aquele serviço. Sim, mas ela coleta esses dados e guarda para ela. Ela fica simplesmente proibida de negociar isso ou de passar isso para frente de qualquer forma. Essa é outra questão da lei. A lei veio para impedir essa concessão e essa transferência de dados entre empresas. Porque qual era o problema? O problema era que você assinava um serviço ou fazia um cadastro no aplicativo e alguém te ligava para oferecer cartão de crédito. Então tem uma questão que a lei diz de finalidade. Então aquele dado que é coletado para você subir num prédio só pode ser usado para você subir no prédio, ponto final. Não pode ser enviado amanhã para uma empresa que vai te oferecer serviço ou te ligar de madrugada ou no final de semana para te fazer alguma propaganda. Então tem transparência nos termos de uso, finalidade dos dados e punições. E o que a gente tem que atentar então no dia a dia? O que mudou pra gente? Pra gente muda porque nós temos mais segurança, a gente sabe que as empresas estão sendo fiscalizadas por um novo órgão, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e que se houver vazamentos, como houve recentemente, 223 milhões de dados de brasileiros foram vazados. Vale dizer, quase toda a população hoje todo mundo tem seus dados, inclusive dados de imposto de renda. E vazou de onde? Da onde? Isso está sendo
investigado. Ainda não tem Presume-se, investiga-se que foi pelo Serasa, mas isso é suspeita, o Serasa está justificando, foi notificado pelo Procon São Paulo. Porque o Serasa tem o dado da galera, de todo mundo. Muita gente, porque eles são uma empresa que cuida de crédito, de score de crédito, etc. Então eles têm muita informação, mas o governo também tem. E o governo é um dos fiscalizados por essa lei. A LGPD impacta nas empresas privadas, mas também nas empresas públicas. Vale dizer, é uma lei importantíssima que tem só lados positivos, que é proteção dos dados pessoais das pessoas, diminuição dessa coleta, transparência e, se houver esses vazamentos, eventual punição para aquela empresa que não armazenou com segurança. Então, nada mais é do que uma alteração cultural. Não é só uma lei. Por isso que a gente falou, precisa ler o termo de uso. As pessoas precisam entender que os dados têm valor, a privacidade tem valor, a informação é importante. A partir do momento em que você abre mão de tudo isso só para ter um aplicativo bacana, como foi o caso daquele aplicativo que mudava o rosto da pessoa para homem e mulher. Exatamente. Ou que fazia mudança de gênero, eu me À lembro época disso. eu fiz um post no meu Instagram e pus, não desenterrem esse aplicativo, porque é um aplicativo que muda a foto, mas coleta tanta informação, é uma absurda a quantidade de informação que estão ali presentes. É uma isca. É isso. É uma isca. Um aplicativo febre para invadir sua privacidade, descobrir os sites que você navega, e isso tem valor. E ele vai e vende para outro. E muita gente não entende o valor que isso tem, né? Justamente porque pensa assim, o máximo que vai acontecer na minha vida são algumas chatices de me ligarem de vez em quando para oferecer um serviço que eu não quero, o telefone da minha casa tocar e tudo mais. Mas se tivessem uma noção do quanto isso vale para essas empresas, se não tivesse essa proporção, eles não investiriam milhões e bilhões, sei lá quanto, em tecnologia justamente para conseguir tirar isso da gente. Informação é poder, né? Exatamente. E são 3 cenários importantes. O cenário, questão de marketing digital, entregar uma publicidade feita para aquela pessoa específica, questão de envio para outras empresas, mas o terceiro e mais importante, que as pessoas estão começando a ficar preocupadas agora com esse vazamento, é a questão de crime. Hoje, a questão dos crimes na internet, ele depende de uma engenharia social, que é um estudo social da vítima. Hoje o criminoso, ele conhece mais a vítima. Aquele golpe do WhatsApp que ele liga para pedir dinheiro emprestado, etc., ele se passa por um conhecido, ele sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o tio daquela pessoa. Sabe o comportamento dessa pessoa. Sabe como ela fala. Exatamente. Então, a gente percebe que hoje os golpes estão migrando para essa expertise de conhecer melhor aquela pessoa para se passar por ela. Estão ficando mais refinados. Né? Exatamente. E quando tem esses dados, ela não só conhece você, mas toda a sua cadeia de comunicação e de conhecidos e também as informações pessoais. Então, ela pode criar uma conta no banco em seu nome, um documento falso, clonar seu carro, porque nesse vazamento tinha informação de chassi, de emplacamento, etc. Então, essas informações têm muito mais valor quando a gente olha pelo viés de que você pode ser vítima de um criminoso que vai conhecer tão bem você. Quantas vezes a gente já não se pegou nessa situação? Você vai lá, faz uma busca, eu quero comprar uma bicicleta para meu filho. Você faz uma busca simples no Google, né? Entrou num site ali, viu o preço. Daqui a pouco você entra na sua rede social, tá lá um monte de oferta de bicicleta para você, mas coisa assim de segundos. Quem nunca passou por isso? Parece que eles estão lendo o pensamento da gente, né? Você fala com um amigo, fala, preciso comprar um copo. Daqui a pouco aparece a propaganda do copo no seu celular. Você fala, gente, é uma loucura isso. E, inclusive, eu assisti um documentário não faz muito tempo, acho que é Privacidade Hackeada, se não me engano, que fala sobre isso. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Privacidade Hackeada. É sobre política. Fala de fake news que tem a ver com a coleta de dados, Sim. porque você vai receber uma fake news sob medida por causa da coleta de dados. Exatamente. E aí a gente vê o tamanho da manipulação, porque isso é gravíssimo, gente. Não só por essa questão, né, dos nossos dados pessoais, mas a manipulação que grandes empresas, que grandes redes, partidos políticos, tudo pode fazer com os nossos dados na mão, né, doutor? Porque eles colocam o usuário numa bolha. A partir do momento em que os algoritmos te conhecem também, os algoritmos são esses sistemas que vão mapeando esses dados, e você bem falou, nossa, parece que eles conhecem a gente intimamente, de fato conhecem melhor a gente do que os nossos pais, porque toda vez que você está chateado com a namorada, você escuta aquela música no Spotify ou nos aplicativos de música. Então, o algoritmo ele vai mapeando absolutamente tudo. E qual o objetivo principal? É fazer com que você fique conectado. E ele entende que para você ficar mais e mais tempo navegando, ele precisa te entregar um conteúdo relacionado àquele que você gosta. Mas isso nem sempre é positivo, porque tiveram alguns estudos que apontaram que crianças que começaram a procurar sobre suicídio, sobre induzimento
fomento ao suicídio e etc., acabavam recebendo conteúdo nesse sentido, porque a plataforma entende que ela gosta daquilo. Tem um estudo de uma professora de Oxford que ela aponta que hoje a falta de privacidade, por causa dessas coletas de dados, matam mais do que terrorismo. Que loucura. Isso, o impacto é muito grande no dia a dia, manipulação da informação e do que a pessoa vai consumir e principalmente esses dados na internet fazendo e alimentando criminosos que estão na rede. E a gente fica absolutamente alienado, né? Porque como você falou, fica dentro de uma bolha recebendo informações que condizem com o que você acredita e você pensa e você não sai daquilo, não abre a cabeça, não discute ideias e fica só ali reafirmando que você acredita que está certo. Que loucura, né? Agora, os sites de verificação para ver se os nossos dados foram vazados, eles são confiáveis? Porque dá um medo da gente entrar para tentar verificar se o nosso dado vazou e aí sim oferecer mais informação. E isso é uma cautela importante, né, Regina? Você tem razão, porque esses sites não são consolidados no mercado. Se você me perguntar, quem conhece um site que presta esse serviço com qualidade? Ninguém vai responder de bate-pronto ou de fato conhecer aquela empresa. Então tem alguns sites que estão se tornando populares, principalmente agora, com esses escândalos de vazamento semanais, que as pessoas não sabem quem está por trás. E aí pode gerar sites falsos de coleta de mais informação. Então você, em vez de fazer uma pesquisa, está dando mais informação para aquele site ou para aquele criminoso que criou esse site. Então a orientação é pesquisem antes de fazer esse tipo de consulta. Mas existem serviços confiáveis. E aqueles cookies que ficam aparecendo para a gente autorizar o tempo todo? A gente autoriza ou não? Então, isso foi o impacto da LGPD, Sim. porque a Lei Geral de Proteção de Dados falou, olha, você site está coletando muita informação. Mas você tem que perguntar se pode. Perguntar se pode e falar o que você está coletando. Então, agora, todo site que você entrar tem que ter esse aviso de cookie e você pode negar ou não, ou aceitar em partes. O problema é que está tendo Tá chato. Às vezes você está com pressa e fica entrando naqueles trem, você dá o ok pro cookie ou não. Tem hora que você está com pressa e você fala, tá bom, vai, leva aí. E como a lei é recente, falta muita interpretação. Então, por exemplo, nós tivemos a notícia que o WhatsApp vai mudar os termos de uso para coletar nossas informações e se você não aceitar, deixa de usar. Essa foi a orientação do WhatsApp. Que absurdo. No momento do mundo de proteção de dados pessoais, eles deveriam ir na contramão, eles deveriam ir no sentido de você quer coletar, você quer conceder e etc. Mas não, eles vão no sentido de achar que você não deve conceder. Aliás, por causa disso, o WhatsApp está perdendo muita gente. Exatamente. Né? E outros aplicativos estão ganhando, né? É uma tendência. Já que temos proteção de dados e você não vai de encontro a isso... Você não vai me proteger? Tô fora. Exatamente. Né? Isso é bom. Bom, gente, precisamos ficar muito atentos, porque realmente é um novo mundo que a gente está vivendo agora. É uma realidade completamente diferente. A minha infância está sendo completamente diferente da infância dos meus filhos. E os dados deles... se a gente não tomar cuidado, inclusive nesse Dilema das Redes fala sobre isso, né? Se a gente não tomar cuidado, as crianças já vão estar expostas na mais tenra idade a situações perigosíssimas. Então a gente precisa se inteirar e se atualizar, porque é um mundo completamente novo, né, doutor? Exatamente. Ensiná-las nesse novo mundo com segurança. Educação digital, né? Que a gente Exatamente, precisa ter, educação digital. Né? Muito importante. Doutor Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital, esteve com a gente hoje. Muito obrigada pela participação. Obrigado, vou deixar aqui o Instagram para você seguir, @Luiz Augusto Durso, Luiz com Z, tá? Luiz Augusto Durso, obrigada mais uma vez. Até a próxima.